Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem Flamengo, jogo importantíssimo contra o Juventude, válido pelo Campeonato Brasileiro. Mas infelizmente não é disso que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Porque eu tenho um compromisso com vocês de sempre estar informando vocês de tudo aquilo que acontece no Flamengo, de tudo aquilo que envolve o Flamengo. E diante disso não tinha como eu não fazer um vídeo aqui sobre essa situação do Bruno Henrique. Que já adianto pra vocês, é uma situação bem delicada, bem complicada até pra gente falar qualquer coisa. Mas por aquele compromisso que eu tenho com vocês, que gostam aqui do meu trabalho, que acompanham o meu trabalho, eu me sinto na obrigação de não ignorar esse assunto e de vir aqui falar, pelo menos atualizar vocês daquilo que vem acontecendo, né? Sobre as notícias que vêm sendo informadas aí sobre essa situação do Bruno Henrique. Então fica aqui comigo no vídeo se você quer entender melhor esse caso, se você quer ficar atualizado sobre todas essas informações desse caso de investigação do Bruno Henrique. Bora começar pelo começo, né? Sendo redundante. Mas ontem à noite veio a notícia, novamente, sobre essa investigação do Bruno Henrique. Por volta ali, eu vi, mais ou menos, era 9h20, quase 10 horas da noite, não lembro o horário certo. E aí surgiu essa seguinte notícia, que foi o portal Metrópolis quem trouxe. A Polícia Federal indicia Bruno Henrique do Flamengo e mais 10 pessoas por fraude esportiva. Os investigadores da PF encontraram no celular do irmão do atacante mensagens que comprometem o jogador e colocam diretamente ligado a um esquema de apostas. Bruno Henrique foi indiciado por estelionato e fraude esportiva. A PF analisou 3.989 conversas no WhatsApp de Bruno Henrique, sendo muitas delas vazias ou apagadas, o que para os investigadores pode indicar que o atleta excluiu. No entanto, os agentes apreenderam o celular do irmão do jogador e identificaram diálogos que mostram o envolvimento de Bruno Henrique no esquema para receber um cartão amarelo contra o Santos no Brasileirão em 2023. Em outras conversas, a Polícia Federal encontrou também troca de mensagens suspeitas entre Bruno Henrique e seu irmão sobre supostas apostas fraudulentas relacionadas à corrida de cavalo, onde o atacante diz que seria necessário apostar R$10 mil todo final de semana. A informação é do portal Metrópolis, que surgiu ontem à noite. E aí eu trouxe aqui pra gente poder relembrar o lance, né? Que, como disse aqui na matéria, foi em 2023, foi esse lance aí, com o Soteldo envolvido no jogo contra o Santos. Tá vendo? Ele tomou um cartão amarelo e em seguida ele foi expulso. Pra mim, a falta nem existiu. Ó, ele toma o cartão amarelo por esse lance, ali no Soteldo. Que pra mim a falta nem existiu. E isso foi pra súmula do árbitro, tá? Eu abri aqui o site da ESPN e fala que o primeiro cartão que ele recebe ali foi por uma falta no Soteldo. Isso já era finalzinho do jogo, o jogo que o Flamengo tava perdendo. E depois ele é expulso porque ele teria chamado o árbitro de ser um merda, alguma coisa nesse sentido. Ó, se você olhar bem, nem existiu a falta. E aí ele toma o cartão amarelo e ali ele reclama e acaba tendo a expulsão. Ó, tanto que eu vou ler aqui pra você estar no site da ESPN o que o árbitro escreveu na súmula sobre o primeiro cartão. Foi esse lance aí, ó. Cadê? Aqui. Golpear o adversário de maneira temerária na disputa da bola. Isso não aconteceu. E aí a expulsão foi por quê? Informo que expulsei por decorrência do cartão vermelho o atleta número 27 do Flamengo, Bruno Henrique Pinto, por me ofender com as seguintes palavras: você é um M, você é um merda. Foi por isso que ele foi expulso. E foi por causa desse primeiro cartão aí. Foi nesse primeiro cartão. E aí, deixa eu só pausar aqui. Também vazaram alguns prints, supostos prints de WhatsApp. E tem a conversa do Bruno Henrique com o irmão, tem a conversa do Bruno Henrique com o sobrinho, tem um aqui que tá assim, ó. Oi, tio, você está com 2 cartões no Brasileiro? E aí, supostamente, o Bruno Henrique teria respondido sim. Aí ele fala, quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga a nós, hein? Porque a gente sabe que isso é comum, né? Quando o jogador ali tá com 2 cartões amarelos, prestes a ter uma suspensão, né, pelo terceiro cartão amarelo no campeonato. E aí, geralmente, o que o jogador faz? Ou o jogador dá uma segurada, né, se for a sequência de jogos importantes, ou se vier ali um jogo mais tranquilo, e na sequência depois vai ter um clássico nacional ou regional, ou um jogo que é com quem você tá brigando ali por posição. Por exemplo, se fosse depois em sequência um Flamengo e Palmeiras, é melhor eu tomar o cartão agora, porque aí eu já fico suspenso pra esse jogo, porque senão eu corro o risco de ficar suspenso pro jogo contra o Palmeiras, entendeu? Nesse sentido.
E aí o sobrinho, supostamente o sobrinho, teria falado: quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga a nós, hein? Porque geralmente a comissão técnica fala isso pro jogador: ó, já toma o terceiro de uma vez, já pra você ficar liberado, pra não correr o risco de você ficar fora de algum jogo importante. Aí o Bruno Henrique teria respondido: contra o Santos. Aí ele falou: daqui quantas semanas? Aí o Bruno Henrique respondeu: olha aí no Google. Aí viu que era 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem tomar cartão? O sobrinho teria perguntado. Aí ele botou: não vou reclamar, só se eu for forte em alguém. Como eu disse, isso aqui são supostos prints que está lá no portal Metrópolis. É uma situação muito complicada a gente falar sobre qualquer coisa, e eu humildemente aqui falo pra vocês que eu não tenho base jurídica nenhuma pra falar daquilo que deve ou não acontecer com o Bruno Henrique. A minha opinião é a seguinte: sobre qualquer assunto que envolva um crime cometido, seja ele qual for, se há investigação, se a investigação é bem feita, consegue entender que os investigados são culpados, tem que aplicar a pena determinada pro crime que foi cometido. Pra mim é isso, é simples, independente de quem seja. Se é o Chico ou se é o Francisco, independente de quem seja. Se é rico, se é pobre, se houve investigação, uma investigação bem sucedida, que identificou que realmente os investigados são culpados, tem que acontecer a punição. E aí, teve agora também, agora pela manhã, mais uma informação que eu vou trazer aqui pra vocês. Que é a seguinte. Tá aí, ó. Caso de Bruno Henrique pode levar a punição criminal e desportiva. Se for confirmado o envolvimento no caso, o atacante do Flamengo deve ser processado na Justiça Comum e na Desportiva. Na Justiça Comum, o jogador foi indiciado por estelionato e fraude esportiva. Se o processo avançar, ele deve responder a um processo criminal. A pena seria de 2 a 6 anos de prisão, além de multa. Na Justiça Desportiva, a pena pode chegar a 2 anos de suspensão e banimento em caso de reincidência. Então tá aí. O Bruno Henrique, deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu botar aqui. Bruno Henrique. Bruno Henrique tem 34 anos. Estava pesquisando aqui a idade do Bruno Henrique. Só pra confirmar. O Bruno Henrique tem 34 anos. Se caso ele for condenado, fala ali sobre 2 anos. Banimento em caso de reincidência. Mas 2 anos, 36 anos. Complicado pela idade dele, né? Bem complicado. Mas eu quero falar de um outro ponto com vocês. Quero falar o seguinte. Falando agora aqui como torcedora do Flamengo. É incrível como a gente não tem um minuto de paz. O Flamengo vem bem no Campeonato Brasileiro. Tivemos aquele tropeço contra o Central Córdoba na Libertadores. Mas, poxa, a gente vem com um bom treinador. Vem sendo feito um bom trabalho. Algumas mudanças foram feitas ali nos bastidores do Flamengo. Mais profissionalismo com essa nova diretoria. Sabe, tudo caminhando ali para uma evolução do Flamengo, um trabalho ser bem feito nessa temporada, para que a gente possa colher frutos desse bom trabalho. Ontem eu tava na rua, fui resolver algumas coisas, aí acompanhando ali, de olho nas notícias, veio a notícia da declaração do Cebolinha, que tem vontade de voltar pro Grêmio, que não sei o que. Pô, é errado o cara falar? Não é errado, mas tem coisa que pode ser evitada. Igual a situação lá da esposa do De La Cruz. Evita falar, porque tudo que envolve o Flamengo toma uma proporção muito grande. E as pessoas que estão envolvidas no Flamengo, de forma direta ou indireta, tem que ter noção disso, sabe? E aí, teve essa situação da esposa do De La Cruz, aí deu um abafado, que depois passou. Aí, vem ontem também, ali durante o dia, essa declaração do Cebolinha pro GE, depois do jogo ali, depois da vitória contra o Grêmio. Entendo, o cara é profissional. Provavelmente torcedor do Grêmio, fez história no Grêmio, jogou muito bem lá, foi o Grêmio que proporcionou ele e colocou ele nos holofotes aí pro futebol mundial, tanto que ele foi pra Europa e voltou, agora tá jogando no Flamengo. Cara, mas tem coisa que evita falar. Eu não sou torcedor iludida de achar que todo mundo que joga no Flamengo torce pro Flamengo, entendeu? Não sou iludida de pensar isso. Só que eu acho que tem coisa que você precisa evitar, só isso, sabe? Aí tem torcedor que cria muito problema com isso, tem torcedor que não liga tanto assim como eu, só acho desnecessário. Mas aí já gera aquele burburinho. E como eu disse, tudo que envolve o Flamengo toma uma proporção muito grande. Para outros times é só uma gotinha, pro Flamengo é um oceano inteiro. E aí depois à noite vem essa notícia do Bruno Henrique. Então o que eu tô querendo dizer com isso? A gente não tem paz, sabe? Quando a gente caminha ali pra ter uma temporada um pouco mais tranquila. Por isso, se eu não me engano, ou foi o Jorge Jesus, ou foi o Domenech quando saiu do Flamengo que eles falaram. Um dos dois que falou. Que o grande rival do Flamengo é o próprio Flamengo. E é verdade, cara. O grande rival do Flamengo é o próprio Flamengo. O Flamengo cria problema para o Flamengo. Casemiro falou agora essa semana.
Que os rivais ficam ali preocupados. Caraca, o Flamengo essa temporada, maluco, não sei o que, fica assim. E aí o que acontece? O Flamengo cria crise para o próprio Flamengo. Quando eu digo o Flamengo, eu falo os jogadores, às vezes a torcida, a mídia que cobre o Flamengo. Eu tô dizendo isso, né? Então é só isso assim que eu fico pensando. Quando a gente pensa que vai ter 1 minuto de paz, infelizmente, né? No Flamengo não dá pra ter paz. As coisas tomam proporções assim muito grandes. E é isso, cara. Bom, só queria trazer esse vídeo aqui, porque como eu disse, não dava pra ignorar o assunto. Hoje tem Flamengo, mas não dá nem pra gente falar muito sobre esse jogo nesse vídeo. Vou ver se depois tiver alguma atualização eu falo sobre o jogo de hoje, ou qualquer coisa, só faço pós-jogo aqui. Mas de qualquer forma, peço pra você deixar no comentário aí a sua opinião sobre esse assunto do Bruno Henrique. Deixe seu like aí também, você que chegou aqui até o final desse vídeo. Sua inscrição, se você não é inscrito aqui no canal, tô rumo aí a meta de 7 mil inscritos aqui no canal. Preciso da ajuda de vocês pra bater essa meta. E é isso. Tamo junto, qualquer atualização que tiver sobre esse assunto, eu trago aqui pra vocês, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.